Esse programa tem um oferecimento da revista UER Brasil Curitiba, nas bancas. Está começando agora mais um UER TV com algumas mudanças. A partir de hoje o programa passa a ser quinzenal e as matérias vão trazer mais informações para você. No UER Gourmet de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o vinho português. Quais os tipos, com que alimentos eles combinam e alguns truques de harmonização. No UER Saúde, o assunto hoje é cefaleia, ou como conhecemos, dores de cabeça. Vamos conversar com um especialista que vai tirar algumas dúvidas sobre essa doença. E você não pode perder! Conhece a Ilha do Mel? Então se prepare para um super passeio por uma das ilhas mais belas do Brasil. UER Saúde. Previsul Seguradora. Há mais de 100 anos, protege o que é mais importante para os seus segurados. Saiba mais em www.previsul.com.br. Previsul Seguradoras, a especialista em pessoas. É comum ouvirmos alguém reclamar de dor de cabeça, mas às vezes esse problema não é tão simples como imaginamos. A dor de cabeça, cefaleia ou até mesmo a enxaqueca podem estar relacionadas a outras partes do corpo, como a coluna, a boca e até mesmo uma má alimentação. Paloma acorda cedo, tem uma rotina puxada e corrida. Resultado disso, uma dor de cabeça que ela carrega por anos. Eu levanto bem cedo, 20 para 7 da manhã, já estou em pé. Vou para o trabalho, entro às 8 e só saio às 18 horas. Tenho 1 hora de almoço. Praticamente o meu trabalho é na frente do computador e telefone, o tempo inteiro. Né? Trabalho numa fábrica, então tem muito barulho, né? É uma indústria metalúrgica, então bastante barulho. Trânsito para ir, trânsito para voltar. E à noite chega em casa, volta para o computador, é rotina. Aí você vai cuidar da sua rede social e televisão até tarde. As dores de cabeça acontecem por vários fatores e o ambiente no qual nos encontramos, assim como a vida que levamos, influencia diretamente no nosso corpo. A dor de cabeça é uma dor intensa na cabeça, né, que pode variar até na localização. Ela é bem típica quando ela é hemicraniana, que pega só um lado. Ela pode ser primária ou secundária. A primária é a enxaqueca. A secundária pode ser a tensional, cefaleia de tensão, e outras que podem ser relacionadas a sinusite, a tumores, a derrames. São coisas mais graves que a gente tem que ficar sempre atento. Problemas de mastigação, má alimentação, uma péssima noite de sono. Tudo isso pode ser o motivo de uma cefaleia ou a popular dor de cabeça. Essa dor de cabeça eu tenho quase 20 anos. Eu comecei a perceber essa enxaqueca. Eu estava cursando o 2º grau, ela começou com dores todos os dias, tinha um pouco de dor até que foi aumentando a ponto de virar uma dor constante. Acordava com dor de cabeça e dormia com dor de cabeça. Nessa época eu comecei a fazer alguns testes, né? Fui em vários médicos. Primeiro acharam que fosse vista, comecei a usar óculos para descanso, porque na realidade eu não precisava de óculos, não resolvia. A minha alimentação sempre foi muito ruim, né? Adolescente, só quer comer lanche, só quer comer pão. Então, não tendo solução, eu fui encaminhada para um médico que fazia acupuntura e foi o que resolveu o problema. Durante 2 meses eu fiz acupuntura. Primeira semana todos os dias, depois de 15 em 15 dias. E quando eu tinha alguma crise, eu ia para a sessão, fazia 40 minutos e melhorava. Este mesmo médico que fazia acupuntura me passou a dieta do sangue, que é aquela dieta que determina os alimentos que não fazem muito bem para você e alguns que te fazem melhor. E seguindo essa dieta, a minha alimentação mudou e a minha cabeça melhorou bastante. Assim. Eu comecei a perceber que realmente alguns alimentos, quando eu comia, eu começava a sentir um mal-estar, a cabeça começava a doer. Se não no mesmo dia, no dia seguinte, já fazia algum tipo de efeito. A dor de cabeça é conhecida também por cefaleia e enxaqueca. A enxaqueca, basicamente, são remédios sintomáticos, remédios específicos para enxaqueca. Até não são analgésicos, não são usados para todas as dores. E as outras enxaquecas secundárias, daí precisa ver o motivo. Se é uma cefaleia tensional, tem que ver de onde vem a tensão, a ansiedade,
Se é uma cefaleia por AVC, tem que ver o AVC, tem que tratar e assim por diante. A rotina de trabalho, computador e noites mal dormidas atrapalharam e fizeram piorar aquilo que Paloma chamava de insuportável. É irritante, você não consegue se concentrar, você se irrita com as pessoas. Enfim, na verdade você tem vontade de ficar no quarto escuro, sozinha, quietinha, no silêncio. Atrapalhava bastante, até no desenvolvimento do estudo também. Os médicos afirmam que há uma série de tratamentos e o ideal é procurar um especialista e ir atrás da melhor solução para você. Você sempre ficar atento a ver se é só enxaqueca e tem uma causa específica, alimentar ou ansiedade, ou então se pode ser uma dor de cabeça secundária com uma doença um pouco mais grave, daí um tumor, um aneurisma, alguma coisa que tem que ser procurada. E a solução pode variar para cada um. No caso de Paloma, depois de muito procurar, o tratamento estava em uma série de fatores combinados. O trânsito hoje em dia eu acho que é um problema de todo mundo, né? Todo mundo só passa por esse problema. Mas é muito tempo na frente do computador, muita pressão no trabalho. Na verdade, eu trabalho na área comercial, então é uma pressão constante, pressão de cliente, pressão de fornecedor. Enfim, essas coisas do dia a dia acabam influenciando. Mas eu acho que o que mais influencia, pelo menos para mim, é a alimentação. A gente começa a perceber que influencia na má digestão, intestino preso, e tudo isso acaba acarretando a dor de cabeça. Então, não vale a pena conviver com a dor de cabeça. Busque ajuda e aceite os conselhos de quem melhorou a qualidade de vida. Procurar mudar a alimentação, um pouco de exercício. Eu percebo que quando eu estou fazendo alguma atividade física, eu não tenho tanto problema com dor de cabeça. Boa noite de sono também seria importante, né? Hoje em dia é muito difícil, mas é importante. Se você se identificou com algum dos sintomas ou sofre com dores de cabeça recorrentes, vale a pena consultar um médico. Para dar a sua opinião, entre no nosso site uertv.com.br e comente. Essa sessão teve o oferecimento da Previsul Seguradora, a especialista em pessoas. Se o chopp é bom, o bar é Brahma. Uer recomenda. Não é fácil presentear alguém que a gente gosta muito, não é mesmo? Acertar um presente não é tarefa fácil. Por isso, o UER TV separou algumas dicas para você. Confira agora no UER Recomenda. Você não se saiu bem naquela entrevista de emprego? Não conseguiu fechar negócio com aquele cliente tão importante? Então o livro Uau, Como Causar uma Boa Impressão é a dica certa para você. Na obra, a consultora Frances Coley Jones afirma que o tom de voz e a linguagem corporal são tão importantes na hora de comunicar quanto as palavras escolhidas para transmitir uma mensagem. Uau, Como Causar uma Ótima Impressão pode ser encontrado nas livrarias Curitiba. O Samba Me Cantou é o nome do disco que reúne os irmãos Luciana Mello e Jair de Oliveira, homenageando o ritmo que aprenderam a ouvir ainda na infância com o pai, o cantor Jair Rodrigues. Gravado do auditório do Ibirapuera, em São Paulo, o CD conta com diversas participações especiais, como Cláudio Lins, Escova, da banda Escova e a Máfia, e o próprio pai da dupla de artistas. O repertório é variado. As músicas vão desde clássicos como Rosa, de Pixinguinha, até composições recentes como o Samba da Doca, de Jair Oliveira. Chega às locadoras e lojas do gênero o filme Homem de Ferro 2. Desta vez, o mundo todo já conhece a identidade do super-herói. No entanto, ele reluta em compartilhar os segredos por trás da armadura, com medo de que as informações caiam em mãos erradas. O longa traz o ator Robert Downey Jr. no papel principal. O elenco também é formado por nomes como Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson e Mickey Rourke. É diversão na certa. Se o chopp é bom, o bar é Brahma. Uer Gourmet. Uma bebida tradicional que está sempre no cardápio dos curitibanos é o vinho. Seja no inverno ou no verão, o vinho é um ótimo acompanhamento para as refeições. Mas é importante entender de vinho e principalmente saber como harmonizá-los.
Por isso, a Thaís foi atrás de mais informações com quem entende do assunto. Confira agora. A Porto importa bebidas e alimentos de 15 países. No Brasil, os vinhos que vêm de Portugal fazem muito sucesso, um país que tem uma história na produção desta bebida. Portugal é um dos principais países produtores de vinhos da Europa e é um dos países que tem uma das maiores tradições. Já começa lá, já na época dos fenícios, né? E depois vieram os romanos, que os romanos também acabaram, de certa forma, emprestando várias técnicas de elaboração de vinho. Depois teve na década de 80, Portugal deu um outro salto qualitativo, teve uma verdadeira revolução em termos de qualidade. E é um dos países que o Brasil mais importa do velho mundo, né? Tem várias regiões produtoras de vinho, de norte a sul. Essas regiões têm uma diversidade incrível, o que faz com que tenha vinhos muito versáteis, né? Portugal é um dos países mais ricos do mundo em quantidades de uvas, tem mais de 1000 uvas catalogadas, e essa diversidade faz com que consigam elaborar vinhos de características diferentes. E essas regiões, cada região tem microclimas diferentes também, com que dá uma gama muito grande de vinhos para todo tipo de consumidor. Apesar da pequena extensão territorial, de norte a sul, Portugal oferece uma enorme variedade de vinhos. A região do Alentejo é um dos destaques. O Alentejo é uma das principais regiões produtoras de Portugal. Tem um clima continental, mediterrâneo também. E é uma das regiões que tem a maior insolação em Portugal. Então tem os principais vinhos, tem uma maturação muito boa, né, das uvas, que é importante para elaborar vinhos de qualidade, principalmente os tintos, onde tem a grande variedade. São vinhos bem concentrados, tem vinhos com uma boa estrutura tânica para acompanhar uma diversidade grande de pratos. Mais ao centro do território português ficam as regiões do Dão e da Bairrada, esta última responsável pela maior parte dos espumantes tintos e brancos feitos no país. Estão no centro-norte de Portugal, né, principalmente o Dão, um clima mais continental, é um clima muito interessante, porque ele é quente e seco no verão, onde é importante para a maturação da uva, e é frio no inverno, né, que aí não tem problema em chuvoso. E é onde é um dos nascimentos da Touriga Nacional, que é a uva que eu comentei, que é uma uva super importante. O Dão também é uma região que se modernizou nos últimos tempos e hoje faz vinhos fantásticos, né? Vinhos longevos, que têm poder de guarda, vinho com estrutura. E a oeste tem a região da Bairrada, que é uma região muito importante, é a principal região de produção de espumantes em Portugal. Tem o Oceano Atlântico muito próximo, então deixa um clima mais ameno, um clima favorável para a elaboração dos espumantes e de vinhos brancos de excelente qualidade. Já o famoso vinho do Porto é da região do Douro. O Douro é uma das principais regiões produtoras de vinhos do mundo, além de ser uma das regiões mais bonitas também, né? Patrimônio tombado da humanidade. Tem o Rio Douro, as uvas são plantadas nas encostas, e o vinho é elaborado no Douro. Existe uma denominação de origem que controla, que é a do Instituto do Vinho do Porto, que foi a primeira denominação em 1756 pelo Marquês de Pombal. Então já há alguns séculos de controle de qualidade sobre esses vinhos. E o vinho do Porto tem várias categorias. Tem o Tawny e o Ruby, que é a linha base, né? O Tawny é um pouquinho mais envelhecido, o Ruby é um pouquinho mais jovem, mais frutado. Depois tem os de colheitas com datas marcadas, porque alguns tipos de vinhos do Porto ele não vem a data da colheita no rótulo, né? Em Portugal eles chamam de colheita, não é safra, é colheita. E daí tem os LBV, daí tem os de colheita com data marcada, que daí aquele vinho só é elaborado naquele ano, né? Que daí vem o ano estipulado no rótulo.
Aí vem daí depois tem por indicação de idade, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, onde a idade média dos vinhos são o que está marcado no rótulo. E aí vem o mais especial, que é o vintage. Aí o vintage ele é só elaborado em colheitas especiais, quando a colheita for muito boa. Um ditado diz que na região do Minho o vinho é verde. O especialista conta essa história. O nome é em função porque ele é um vinho que tem que ser bebido jovem. Ele não é um vinho para envelhecer, ele tem que ser bebido jovem, com 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, né? A não ser que seja um elaborado 100% com a uva alvarinho, que ele é mais encorpado, até você pode guardar por um tempo maior. Mas é para ser bebido jovem. E também porque é uma região, no vinho verde, no Del Minho, uma região muito bonita, tem muitas planícies, muito verde também. Então acho que essas duas coisas fizeram com que determinasse, né, esse nome. Hoje, Portugal está entre os 10 maiores produtores de vinhos do mundo. E em torno da capital Lisboa, as vinícolas também marcam presença. Vinhos de Lisboa é uma região que produz uma quantidade muito grande de vinhos. No passado, geralmente eram vinhos mais simples, não eram vinhos de grande qualidade. Mas isso, no decorrer do tempo, acabou mudando. Eles se modernizaram, começaram a diminuir o rendimento por hectare para tentar elaborar vinhos de melhor qualidade, né? E hoje tem vinhos muito interessantes. Vinhos para todos os gostos, não é? E ainda tem os da Ilha da Madeira. Ele tem algumas diferenças com o vinho do Porto, porque como o vinho do Porto é um vinho fortificado, o Madeira também é um vinho fortificado. Só que o Madeira, ele também é, de certa forma, ele é oxidado. Ele fica oxidando um pouco para ter essa complexidade depois, né? Tanto que é um vinho que depois de aberto, o Madeira, você pode deixar ele mais de 1 ano, que ele não estraga. Diferentemente de outros vinhos, né? Você tem que sumir em 2 dias, em 3 dias. E é um vinho diferente também do Porto, é um fortificado que ele vai do seco ao extremamente doce. Então ele tem várias categorias, né? Tem o cercial, que é um madeira seco, tem o verdelho, que é meio seco, tem com a uva torrontés, que também que é meio seco, tem o bual, que é meio doce, e tem a malvasia, né? Ou malmesey, que é uma uva que dá uma característica daí para ser um vinho mais doce, de sobremesa. Então ele tem essa dinâmica diferente do vinho do Porto. E agora que você já sabe a origem dos vinhos portugueses, veja o armazenamento correto da bebida. Os brancos, tintos e rosés devem ser mantidos na horizontal, para que a rolha fique sempre úmida. Já os vinhos fortificados, como o do Porto e Madeira, devem ser guardados na vertical. A sommelier explica qual a melhor forma de abrir a garrafa. Segura firmemente a garrafa, coloca o espiral no meio e gira. Agora, puxa um estágio e agora a utilização do segundo estágio. Um estágio e o segundo estágio. E aqui temos um vinho tinto e outro branco. Camila, qual a temperatura correta para servi-lo? Bom, o vinho branco, o ideal é colocar na geladeira e servir de 6 a 8 graus. Já o vinho tinto pode ser deixado na adega e para serviço 16 a 18 graus. Se tiver muito quente no verão, pode resfriar 10 minutos antes de servir na geladeira. E Flávio, cada tipo de vinho combina com um determinado prato? Quais as dicas? Bem, esse branco que nós estamos degustando é o Varanda do Conde. O Varanda do Conde é um vinho verde, né, que nós já comentamos, do Minho. O Minho é uma região que é cercada pelo Oceano Atlântico. Então é uma região muito rica em frutos do mar, em peixes, né? Então uma dica muito interessante é com peixes, crustáceos, frutos do mar, se harmonizam muito bem. E também tem alguns portugueses que preferem também harmonizar com bacalhau, né? Se não é um bacalhau que vai muito azeite, com muita batata, ou menos pesado, também ele pode se harmonizar muito bem com o vinho verde. Então ele é bem flexível, né? E o vinho tinto? Bem, esse vinho tinto é o Quinta do Valdoeiro, da região da Bairrada, é um Touriga nacional.
Então esse aqui já é um vinho mais encorpado, é um vinho que ele passa 1 ano em envelhecimento em barrica de carvalho. Então já é um vinho que tem já uma estrutura tânica, né? Então ele já pede um prato de sabor mais acentuado. Pode ser uma carne de caça ou uma carne vermelha assada, um risoto com sabor mais acentuado. Eu acho que ia harmonizar muito bem, né? Sempre não pode o vinho se sobrepor ao prato, nem o prato se sobrepor ao vinho. Tem que haver esse equilíbrio. Interessante, né? Realmente saber qual vinho combina mais com o prato apresentado pode fazer do seu jantar um sucesso. Na nossa próxima reportagem falaremos sobre vinho argentino. Não perca! Se o chopp é bom, o bar é Brahma. Uer Turismo. Inspiração para a música e vários artistas, a Ilha do Mel é um dos pontos turísticos mais procurados do litoral paranaense. Com simplicidade e belezas naturais, a ilha é o local ideal para você que quer dar um tempo das grandes metrópoles. Vamos ver o que a Dani encontrou por lá? Pegar um barco, seguir rumo a uma ilha, encontrar pescadores solitários, acompanhados, golfinhos brincando, uma natureza calma e até mesmo imagens inusitadas. Quem não gostaria de fazer esse passeio? Esse passeio é fantástico, né? Você sai de um rio, né? Que é o Rio Nundiaquara, aqui de Morretes, onde muitas pessoas não sabem nem que tem acesso ao mar, essa cidade, porque é uma cidade cercada de montanha, com muita cachoeira, muito rio, né? Uma cidade conhecida pela sua gastronomia, como é a terra do barreado. E hoje a gente está proporcionando esse link Morretes e Ilha do Mel, né? Que são os 2 principais destinos turísticos do litoral do Paraná, né? E que vão servir como âncora para trazer as pessoas para cá para conhecer toda a nossa região. E é um passeio onde a gente procurou oferecer um serviço diferenciado, porque é um barco rápido, né? São barcos Flexboat, da marca Flexboat, são barcos infláveis, são barcos muito seguros e são os mesmos barcos que fazem um passeio muito conhecido também, que é o passeio do Macuco Safari em Foz do Iguaçu. Então esse barco vai proporcionar para as pessoas adrenalina, né, um visual maravilhoso e um contato com esse lagamar aqui, que é o segundo maior do mundo em extensão e é o maior do mundo em biodiversidade. E aqui na Ilha do Mel, dentre tantas belezas para se conhecer, uma das paradas obrigatórias é o Farol. Começamos a nossa caminhada até o Farol. No percurso, muitas casas, pousadas, pessoas vivendo tranquilamente. A interação com os animais é certa e a simpatia vem dos nativos e dos animais que habitam a ilha. A Ilha do Mel é um paraíso, né? Um paraíso onde muita gente do mundo todo vem para cá para passar férias, para passar finais de semana, porque é um lugar realmente um paraíso. E esse passeio sai do rio, encontra com a Baía de Antonina, passa pela Baía de Paranaguá, passa por várias ilhas, né? Chegando na Ilha do Mel. Placas nos mostram o caminho. Para chegar ao farol, vá em frente. Andando por cerca de 40 minutos, o que encontramos são belas paisagens. A gente até tem registros de uma visita do Al Gore aqui na nossa região, onde ele disse que essa região aqui é o útero do Atlântico, é onde nasce mais vida no mundo, é aqui.
A subida para o farol é feita com calma. A cada momento, os turistas param para registrar paisagens e momentos que vão ficar guardados na memória. Quando chegamos lá em cima, a sensação que fica é que vale a pena. Cada degrau, cada suspirada. A subida é grande, mas a vista realmente é o que tira o fôlego. E indo embora, a vontade é de voltar em breve. Gostou do passeio? Se você quer saber mais sobre a Ilha do Mel ou então algumas sugestões sobre alimentação e passeios, acesse o nosso site, uertv.com.br e deixe seu comentário. Se o chopp é bom, o bar é Brahma. E você quer conhecer mais roteiros com os melhores lugares da cidade? Você encontra na revista UER Brasil Curitiba nas bancas. E se você quer receber a revista em casa, mande um e-mail para assinaturas@uercuritiba.com.br. O UER TV está chegando ao fim. No programa de hoje, nós conhecemos um pouco mais sobre os vinhos. Quais os tipos, quais os melhores pratos para acompanhar diferentes tipos de vinho e muitas dicas sobre harmonização. No UER Saúde, o assunto foi tipos de cefaleia, ou popularmente conhecida como dores de cabeça ou enxaqueca. Conversamos com um especialista que tirou algumas dúvidas sobre essa doença. E terminamos a nossa série de turismo sobre o litoral paranaense, fazendo uma visita à Ilha do Mel, importante e belo ponto turístico da nossa região. Não deixe de conferir a versão online do nosso programa. É só acessar o site uertv.com.br para rever as matérias que mais gostou e deixar seu comentário. E para mandar uma sugestão para a nossa equipe, mande um e-mail para uertv@uerbrasil.com.br. A gente fica por aqui, até o próximo programa.